E aí, meu povo, sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Estamos juntos novamente, retornando aqui às nossas videoaulas, depois de uma pausazinha, né, para vocês fazerem suas avaliações e tal. Estamos de volta, hoje dia de Biologia 1, e a aula de hoje vai ser bem tranquila, vai ser bem light, aquela aula de ensino fundamental. Hoje a gente vai começar a falar sobre as células, sobre as unidades funcionais dos seres vivos. Hoje vamos lembrar, né, as principais características e as diferenças entre as células procariontes e eucariontes. Tenho certeza que vocês sabem isso de cor e salteado. Então vamos compreender também a teoria celular na aula de hoje, identificar as diferenças entre procariontes e eucariontes e reconhecer organelas que são exclusivas de umas e de outras, tá bom? Antes de mais nada, para a gente falar da teoria celular, a gente tem que lembrar que é meio que recente na história da ciência, certo? A descoberta da célula. Nem sempre se sabia que os seres vivos eram formados de célula. Então, lá no século XVII, em 1665, um camarada chamado Robert Hooke, ele foi observar num microscópio bem primitivo que ele desenvolveu com várias lentes para aumentar a imagem. Ele viu aqui que na cortiça, um tipo de madeira, ele viu alguns espaços vazios nesse tecido vegetal, né, nessa estrutura de um vegetal, e ele viu esses espaços vazios que ele chamou de cella em latim, tá? Cella é um espaço vazio, tá? E daí veio o nome de célula. Aí, a partir daí, no século XIX, já em 1850, mais ou menos nessa metade desse século, começou-se a elaborar a teoria celular, que é aquilo que hoje a gente conhece de uma forma bastante clássica, que todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Independente de como seja essa célula, se esse indivíduo é formado por uma célula ou por várias. E também essa teoria nos diz que uma célula obrigatoriamente tem que vir de outra célula, tá? Só que uma célula surgiu da outra, falando da teoria dos seres vivos como um todo. Não se aplica ao surgimento da primeira célula, que isso é aquilo que a gente viu nas aulas passadas de teorias de origem da vida, beleza? Então, basicamente é isso, as teorias, a informação de teoria celular, ok? Quando a gente fala de célula, tem alguns nomezinhos, algumas classificações que a gente pode dar para essas células, tá? De acordo com o seu estilo de vida, vamos dizer assim, o estilo da vida da célula. Existem, por exemplo, células chamadas de lábeis, que lábio quer dizer qualquer coisa muito rápida, muito curta, muito, sabe, no instante passa. Ou seja, é aquelas células que têm um ciclo de vida, um tempo de vida muito curto. Por exemplo, as hemácias, os glóbulos brancos do nosso corpo, duram em média 3 meses. Então, a cada 3 meses são produzidas novas hemácias. Obviamente, é produzido constantemente, mas tipo uma hemácia que foi formada, daqui a aproximadamente 90 dias, tá? Ela vai ser destruída para ser substituída por novas hemácias, tá bom? Da mesma forma acontece com os leucócitos, os glóbulos brancos, e também as células epiteliais do nosso corpo, as células que formam a nossa pele, toda vez que a gente toma banho, por exemplo, né? E diariamente a gente está se despelando, descamando, quando a gente vai para a praia também, né? Sai aquela pelezinha que a gente puxa quando fica todo queimado. Pois é o tecido sempre se renovando e o ciclo o tempo de vida dessas células é muito curto, por isso que são chamadas, classificadas de células lábeis. Existem células que são estáveis, ou seja, que ela tem um tempo de vida meio médio, meio longo, tá? E assim, elas são produzidas pelo menos uma vez na vida, tá? Basicamente no estágio de crescimento ou em uma situação específica. Por exemplo, os osteócitos, já ouviu falar nesse tipo de célula? A gente vai aprender, mas osteo quer dizer osso, tá? Lembra lá da osteoporose? Assim, poros nos ossos? Então, osteócito é uma célula óssea. Então, uma célula óssea, aquela célula que vai formar o osso, ela geralmente surge no tempo de crescimento, na formação dos ossos, tá? Então, ela, depois que é formada, permanece daquele mesmo jeito, a não ser que tenha uma situação excepcional, por exemplo, teve uma fratura naquele osso, então é necessário que novas células nasçam, que regenere aquele tecido, percebe? Então, a célula óssea ela tem um certo tempo de vida meio estável, ok?
Diferentemente, por exemplo, dos neurônios, que são células permanentes, que elas são formadas uma vez na vida, no processo de formação do tecido nervoso, e dificilmente elas vão se regenerar, se dividir para formar novas células. Então, ela tem um tempo de vida bem permanente. Nasceu, permanece. Se a gente perder uma célula nervosa, é bem difícil de repor, porque essas células têm baixo poder de divisão celular, beleza? Assim como, por exemplo, algumas células musculares, elas não conseguem se regenerar, se dividir, se multiplicar, ok? Então, essas são as classificações de acordo com o tempo de vida da célula. E a gente pode classificar também de acordo com a quantidade de núcleo. Obviamente, você sabe que essa classificação vai caber mais para as células eucariotas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, olha só, nós temos, por exemplo, as células mononucleadas, que o mono quer dizer um, que geralmente é a maioria das células, né, que apresentam apenas um núcleo. Gente, e célula tem mais núcleo? Tem algumas células que apresentam mais de um núcleo, como por exemplo esse protozoário aqui, que é chamado de paramécium. O paramécium ele apresenta dois núcleos. Lembra lá que a gente viu lá nos protozoários? O paramécium é um ciliado, então ele vai apresentar um macronúcleo e um micronúcleo. Tá aqui, ó, bem pequenininho, micro. Esse micronúcleo é responsável pela reprodução do paramécium, lembra disso? Nós temos, por exemplo, as células musculares, os miócitos, são multinucleadas, ou seja, apresentam muitos núcleos, porque em alguns tecidos musculares específicos não existe divisão entre as células. É como se fosse uma grande feixe de células que é formado por vários núcleos, beleza? E também existem células que não possuem núcleos, que são células anucleadas. É o caso das nossas hemácias, dos glóbulos vermelhos. É isso mesmo. Os glóbulos vermelhos eles não apresentam núcleo, tá bom? Então são classificadas como anucleadas, ok? Agora vamos falar das principais características entre as células procariotas e eucariotas. A gente sabe, né, como é, mas não custa nada relembrar. E também para você ficar ligado que não existe só essa diferença, porque quando a gente pergunta qual é a diferença entre célula procariota e eucariota, porque procariota não tem núcleo e eucariota tem. Mas preste atenção que não é só isso, tá? Fica ligado aí. A principal, obviamente, é a presença ou ausência da carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear, envelope nuclear, beleza? A gente sabe que os procariontes não têm. Estou botando aqui a imagem, deixa eu me afastar um pouquinho aqui para ficar melhor de vocês verem. Show de bola! Agora tá para ver aí essa bactériazinha bem direitinho, né? Aqui você vê que o material genético dela não é organizado dentro de uma membrana nuclear. Ela não tem carioteca, consequentemente, seu material genético fica disperso no citoplasma. Então, a diferença também é a organização do material genético. Enquanto que aqui, numa célula eucariota, a gente tem o material genético organizado dentro do núcleo, beleza? Algumas células elas podem apresentar especializações na membrana plasmática, certo? Por exemplo, algumas bactérias apresentam flagelo, tá? Que é uma especialização aqui dessa membrana. Algumas vão apresentar parede celular, certo? A gente sabe que bactérias apresentam parede celular formada por peptidoglicano, um polissacarídeo associado a alguns aminoácidos, formando uma parede celular nessa bactéria. Células animais não apresentam parede celular. Célula vegetal já apresenta, certo? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. E uma característica muito importante que a gente tem que lembrar da diferença entre essas duas é a presença ou ausência de organelas membranosas. É isso mesmo. Existem algumas organelas que também são formadas por membrana, como é o caso da mitocôndria, dos retículos endoplasmáticos liso e rugoso, dos lisossomos, do complexo golgiense. Todos são organelas formadas por membranas, e só quem apresenta esse tipo de organela é célula eucariota, enquanto que aqui a célula procariota não apresenta essas organelas, elas não têm mitocôndria, não tem retículo endoplasmático, tá? Então é uma célula mais simples, menor, mas uma organela em comum entre elas é uma organela que não é membranosa, que é o caso do ribossomo. Lembra dele? É aquelas bolinhas que a gente representa aqui
na célula. Mas a gente aprendeu como é a função do ribossomo, ela é formada por duas subunidades, né, maior e menor, tal, com RNA ribossômico e proteínas ribossomais, show de bola? Mas o ribossomo é uma organela não membranosa que é comum aos dois tipos de células, beleza? Então fica ligado nessas semelhanças e diferenças entre elas, tá bom? Para você matar a charada aí bem tranquilo. E falando de célula eucariota especificamente, aquela que apresenta o núcleo, certo? Nós temos a célula animal e a célula vegetal. Como o próprio nome já diz, não preciso falar, né? Uma está presente nos animais, as células animais, e as células vegetais presentes nas células vegetais, nos organismos vegetais. Então, a diferença entre ela, por exemplo, que a célula vegetal ela apresenta uma parede celular, como eu falei para vocês, formada por celulose, certo? Então lembra sempre disso. Célula vegetal tem uma parede celular formada por celulose. E eu tenho certeza que você lembra o que é a celulose. Celulose é um polissacarídeo, né? Assim que a gente estudou lá quando a gente falou dos carboidratos. Então a celulose é um polissacarídeo que está formando essa parede celular das células vegetais. A gente tem outros polissacarídeos, como a quitina, que é uma parede celular que vai estar relacionada com os fungos. Lembra disso? A gente falou que os fungos têm parede celular nas suas células, mas é formada não por celulose. Celulose é de célula vegetal. Fungo é quitina. Beleza? A gente vê também que as células vegetais apresentam organelas especializadas em fotossíntese, que é o caso do cloroplasto. Beleza? Célula animal não tem cloroplasto e não faz fotossíntese. Muito simples isso. Então, cloroplasto é comum apenas para a célula vegetal, ok? E a gente tem algumas cianobactérias, que são bactérias especializadas em fazer fotossíntese, que elas apresentam estruturas no citoplasma que são as lamelas fotossintetizantes, que é uma estrutura que não é um cloroplasto, tá? Mas é uma estrutura que tem os pigmentos fotossintetizantes ali, como a clorofila, para auxiliar no processo da fotossíntese. E por fim, a célula vegetal apresenta também um vacúolo celular que vai auxiliar essa célula a armazenar alguns nutrientes, como o amido, certo? Que é armazenado nessas vesículas e também para auxiliar no controle osmótico na entrada e saída de água dessa célula. Beleza? Tranquilo demais, né, gente? Agora, quero falar para vocês de um conteúdo bem interessante que é importante a gente se ligar. Como a natureza é massa, que é a teoria endossimbiótica. O que é isso? Que nome estranho. Você já ouviu falar sobre isso, mas você vai entender agora como é a teoria endossimbiótica. Essa teoria foi proposta por uma mulher, uma pesquisadora, uma bióloga chamada Lins Margulis. É um grande orgulho para a ciência mundial, porque a gente vê o papel das mulheres sendo importantes em descobertas e contribuindo para a ciência. Não, a ciência não é monopolizada só para os homens, mas sim as mulheres têm uma grande importância também dentro das ciências e na biologia. Essa é uma das principais contribuições de uma mulher, que é a teoria endossimbiótica de Lins Margulis, ou teoria marguliana, você pode ouvir falar dessa forma também. E o que é isso, né? Essa teoria fala do surgimento das organelas celulares, principalmente a mitocôndria e o cloroplasto. E também auxilia a gente entender como foi o processo de transição entre uma célula procariota e uma célula eucariota. Antes, partiu-se de uma célula procariota, de um ancestral procarionte que não tinha membrana nuclear, né? E a invaginação da membrana plasmática, aquela membrana que delimita a célula, foi formando esse envoltório aqui do ácido nucleico, formando assim o núcleo e também as organelas membranosas, retículo endoplasmático e tudo mais. Agora falando de mitocôndria. Veja, a gente vê que a mitocôndria, quando a gente vai estudar ela bem especificamente, olha aí, quase que não saiu. Mas preste atenção, quando a gente fala de mitocôndria, a gente vê que ela é uma organela bem poderosa, é aquele centro de energia da célula. A gente vê que a mitocôndria ela apresenta DNA próprio. Isso mesmo, lá dentro da mitocôndria a gente encontra DNA. Então, Lins Margulis, né, junto com todos os pesquisadores e tal, e a ciência como um todo que pensou nessa teoria,
Poxa, pensou o seguinte, a mitocôndria ela tem um metabolismo energético, né? Um metabolismo de fazer essa respiração aeróbica e tal, ela tem DNA. Então, muito provavelmente, o surgimento da mitocôndria foi o caso de uma bactéria, um procarionte, que era heterotrófico, ou seja, fazia esse metabolismo de composto orgânico por respiração aeróbica e produzia energia. Então, esse procarionte, essa bactéria foi fagocitada por essa célula eucarionte, tá? E agora elas começaram a viver em uma relação mutualística, ou seja, um está fornecendo energia para a célula e a célula está fornecendo proteção a essa bactéria. Consegue perceber? Então, ó, uma bactéria foi fagocitada e a partir daí ela começou a fazer o seu metabolismo aqui dentro. E essa bactéria foi evoluindo. A evolução foi fazendo com que essa bactéria fosse se transformando em uma mitocôndria. E a gente vê que a bactéria tem DNA dentro dela, né? E a mitocôndria, pelo processo de evolução, veio da bactéria para uma mitocôndria e a mitocôndria permanece com um DNA próprio dentro dela que vai sintetizar todas as enzimas que participam no processo metabólico dessa organela. Percebe como faz sentido essa teoria de endossimbiose, ou seja, que está lá dentro da célula dois organismos vivendo em simbiose, ou seja, em uma relação mútua entre elas, um ajudando o outro, e a evolução fez com que não existisse mais uma bactéria e uma célula, mas sim uma organela especializada em produzir energia. Percebe? E todo esse mesmo pensamento serve para o cloroplasto, que é aquela organelazinha que faz fotossíntese. Foi a fagocitose não só de uma bactéria, mas de uma cianobactéria, ou seja, de um procarioto autotrófico que fazia fotossíntese. Então a gente vê que as células vegetais, por exemplo, eles apresentam tanto mitocôndrias quanto cloroplastos. E foi pelo mesmo processo de endossimbiose. A célula eucariota fagocitou essa cianobactéria, ela começou a viver em simbiose mutualística ali dentro da célula, fornecendo energia para a célula e a célula fornecendo proteção para essa cianobactéria. Então a evolução fez com que as duas vivessem juntas e se transformassem, se especializassem em produção de energia de forma autotrófica ou heterotrófica. Percebe como a natureza é interessante? Percebe como é tudo perfeito? Tudo é bem regulado, tudo faz sentido, tudo está amarrado. Gente, é muita perfeição, né, para a gente dizer que é tudo ao acaso que acontece, tá? Mas cada um tem a sua visão de maravilhas e eu vejo na ciência, na biologia, a maravilha de todo o universo, de toda a vida. Beleza? Então, a gente fica por aqui nessa nossa aula. Deixo aí os exercícios de praxe para vocês fazerem os contextualizados e de aprofundamento. Dá uma lidinha no capítulo para refrescar a mente, pegar alguns pontos interessantes. E lá, na nossa plataforma adaptativa, a gente tem exercício de célula procarionte e eucarionte para vocês praticarem e relembrarem tudo isso. Beleza? Então a gente fica por aqui na aula de hoje. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.